como disse, você conhece muito melhor do que eu, é um filósofo extremamente original. Uhum. Ele comenta Platão e ele não é Platão aquilo, Sim, sim, é sim. completamente diferente. E é isso que o Plotino faz, né? Só que, como eu disse, o Plotino ele não é exatamente um comentador nesse sentido, porque ele não cita, Uhum. né, o texto, ele não tem lemas, né? Lema está no texto e vai comentando. Ele, ele trabalha bastante com essa ideia de um mote, de um tema retirado de Platão, que ele vai expandir de uma maneira muito original. Uhum. E eu acho que talvez esse caso da eternidade do tempo, provavelmente é o caso mais emblemático de como o Plotino parte de Platão, é platônico, mas chega a conclusões que são completamente desconhecidas e impossíveis no texto de Platão. Bom, é isso, né? Ele parte, então, como ele anuncia, né? Nós vamos ver o que os filósofos antigos disseram, e ele parte, então, de um filósofo antigo, que é o Platão, né? E ele diz que a gente tem que primeiro refletir sobre a eternidade. Por quê? Porque, bom, se for verdade, como dizem, né, como no caso Platão diz no Timeu 37d, se é verdade que o tempo é imagem da eternidade, então vai ficar mais fácil da gente entender o tempo entendendo que é a eternidade antes. Mas, se a gente quiser, a gente também pode partir do tempo e chegar na eternidade. Como diz um comentador, o Plotino ele anuncia a possibilidade de dois métodos, né? Existe uma investigação transcendental que parte do tempo, da eternidade para o tempo, e existe uma possibilidade fenomenológica que parte do tempo para a eternidade. Ele não segue a segunda, né? Ele deriva então a eternidade do tempo, desculpa, deriva o tempo da eternidade e constrói assim o seu tratado. Mas veja que ele parte, né, ponto de partida dele é esse. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Ele não cogitou ainda, né, outras possibilidades. Ele parte disso. Bom, a partir disso, então, né, a partir desse dado de que nós precisamos voltar aos antigos e precisamos interpretar por nós mesmos para saber o que eles disseram, né, e ver como nós podemos aproveitar isso daí, ele se põe a falar da eternidade. Ele vai enunciando, ele vai reexaminando algumas definições da eternidade. Bom, nesse momento, né, é importante a gente fazer uma parte para lembrar desse conceito de eternidade na filosofia antiga. Não existe, antes de Plotino, nenhuma definição clara, nenhum conceito claro de eternidade. A gente tem lá o poema do Parmênides, a gente tem o fragmento 8, em que o Parmênides diz que o, o, o ser, né, não é nem claro que seja o ser, mas enfim, é ingerado, não nasceu, não muda, não se altera, né, não morre, não se corrompe, não se altera, não havia nada que ele era e deixou de ser, e ele não vai ser nada que ele não é agora. Bom, essa noção de algo ingerado e inalterável, algo que é tudo que ela é importantíssima para o Plotino, porque essa em grandes linhas, a definição de eternidade do Plotino. Só que não é claro no poema do Parmênides, né? Nada é claro naquele poema, mas não é claro se o Parmênides tinha tinha consciência disso, se ele estava falando de fato da eternidade, se ele estava falando de algo que é eterno, e, no caso de ser eterno, se ele estava falando da eternidade ou da perpetuidade. O que é isso? Né? Depois de Plotino, esses conceitos se separam.
na filosofia medieval, que você conhece muito melhor do que eu, de uma maneira muito clara. E é o Plotino que faz essa distinção entre algo que é perpétuo, que dura no tempo, mas que é uma permanência no tempo, né, uma permanência infinita no tempo, mesmo que seja uma permanência inalterada num tempo infinito, e um outro conceito, que é o conceito de eternidade, que não tem nada a ver com o tempo. Né? A eternidade, tal qual Plotino vai defini-la, não tem nada a ver com o tempo. É um conceito é um conceito que é intemporal. É um conceito que tem muito mais a ver, muito mais não, né? Que tem a ver, que se define por invariabilidade e completude. Ou seja, é ser tudo o que se pode ser imediatamente, num momento só. Não é adquirir aquilo que você, não é se transformar, chegar num ponto perfeito e nem decair assim por diante. Então, no caso do Parmênides, né, os comentadores discutem se há ou não esse conceito lá, qual seria o conceito de eternidade que o Parmênides teria e assim por diante. Não é claro. Depois disso, nós temos o Platão, né, no Timeu. Uhum. E não só no Timeu, mas enfim, uma outra discussão bastante rica, se as formas platônicas, né, se as ideias pressupõem a eternidade e que tipo de eternidade. Se as formas seriam eternas nesse sentido de serem completas e invariáveis, né, se elas seriam intemporais ou se elas seriam permanências inalteradas no tempo infinito. Tem as duas opiniões. De qualquer forma, também não há uma discussão clara no Platão. Não há, não existe. Quando Platão trata disso no Timeu, ele trata, né, quando ele introduz essa questão dentro do Timeu, ele a introduz num momento, depois de ter deixado bastante claro quais são as duas ordens ali, os dois níveis, né, do mundo, ou seja, o mundo, o paradigma, né, modelo para o qual o demiurgo olha e a partir dele introduz ordem na desordem sensível. Esse modelo é invariável. Ele é invariável, ele é inalterável, ele é ingerado, ele não tem fim e assim por diante. E né, esse outro nível, o nível da cópia, né, que é um nível sensível, esse sim é um nível da instabilidade, da mudança, da sucessão, do nascer e do corromper e assim por diante. Mas mesmo assim, né, os comentadores não estão muito certos, né? Cada um defende uma coisa, se existe em Platão essa noção de eternidade intemporal, ou se Platão ainda pensa em uma permanência infinita no tempo. Seja como for, o fato é que Platão não é claro. Não existe em Platão uma definição clara do que é a eternidade e o que é perpetuidade. E não há uma definição clara, não há um momento claro em que ele diz, olha, a minha noção de eternidade é essa. Então, é nesse momento que o Platão introduz, nesse momento, depois que o Demiurgo criou o mundo, né, é nesse momento que o Platão diz que vai colocar um dado a mais nessa relação entre o paradigma e a cópia, para que a cópia seja ainda mais parecida com o paradigma. E aí ele cria o tempo. Né? Agora, milhares de questões, né, nessa passagem. Por que o tempo torna o sensível mais parecido com o inteligível? Tem uma resposta provável. Não precisamos entrar nisso agora, mas não é claro. Né? Não é claro. Não é claro. Então, no contexto do Timeu, o tempo é uma imagem móvel da eternidade, introduzida, criada pelo demiurgo, para que o sensível seja mais parecido
com o inteligível, né, para que a cópia seja mais parecida com o paradigma. E é isso que o Platão diz. Depois ele muda e esquece o assunto, né, no Timeu. Então, é disso que parte o Plotino. Só que o Plotino desconsidera toda a dificuldade do Platão. Ele se atém a essa definição apenas. O tempo é a imagem móvel da eternidade. E aí, então, ele vai investigar a eternidade, como eu disse, dos capítulos 2 ao 6. Ele vai perpassar uma série de opiniões, de possibilidades, que tentam definir a eternidade de acordo com alguma outra coisa. Por exemplo, a eternidade é o ser, a essência. Ele fala, não é bem assim. Né? Não é o ser. O ser é o ser. A eternidade não é o ser. É outra coisa. Bom, depois de capítulos bastante bonitos e bastante difíceis, ele estabelece, então, esse conceito de eternidade, que é um conceito de eternidade intemporal. É um conceito de eternidade que é derivado do Parmênides, do poema do Parmênides, né? E que é desenvolvido também a partir do Timeu do Platão. Então, o que o Plotino retira desses conceitos para definir pela primeira vez na história da filosofia, de modo claro e consistente, né, é a noção de invariabilidade e completude. Isso é a eternidade. A eternidade não é uma permanência infinita no tempo. Como o Plotino vai dizer, o nosso mundo sensível, né, o mundo, por exemplo, não teve início, não teve fim, não vai ter fim. Mas ele não é eterno, ele é perpétuo. Né? Ele é uma existência que se prolonga infinitamente no tempo. Isso é perpetuidade, né? É prolongar-se no tempo infinito. Eternidade não tem a ver com isso. Eternidade é completude e invariabilidade. E o que é completo e invariável na estrutura da realidade, tal qual Plotino concebe? O intelecto, o mundo do ser. Né? Só que a eternidade, vai dizer o Plotino, não é o ser, não é o intelecto, mas é o modo como o ser é. É o modo como o intelecto é. Ou seja, é o seu modo de ser, é o modo de ser do ser. É redundante, mas é mais ou menos autoexplicativo. Né? Ou seja, não é que o intelecto seja a eternidade, não. É o modo tal qual o intelecto é, isso é a eternidade. E como é que o intelecto é? E o Platino tem uma fórmula, é um paradoxo, né? É um paradoxo que é de uma potência, de uma força na definição, justamente tanto pela beleza da imagem, mas sobretudo vou dizer, por desestabilizar a nossa capacidade de apreender isso. Ele diz que a eternidade é o já infinito. Uhum. Como é que algo pode ser já infinito? Uhum. Né? Infinitude é uma coisa que não tem fim. Né? É algo que está sempre indo e mais, e mais, e mais, e mais. Como é que algo pode ser já infinito? Né? É incrível, mas essa é uma imagem bonita, né? Uma imagem bonita para essa vida do intelecto, o modo como o intelecto é. Qual é o modo como o intelecto é? O intelecto é uma vida, né? a fonte da vida, invariável, porque ele nunca vai ser diferente, e nunca foi diferente daquilo que ele é, e pleno. Não há nada que ele possa ser mais do que ele é. Então, como você vê, né, essa noção ela é uma noção derivada do Platão e derivada do Parmênides. Só que o Plotino consegue adequá-la, né, à sua realidade. Tem a ver com Platão, tem a ver com Parmênides, mas não é só Platão e não é só Parmênides.
essa definição, inclusive, né, essa definição da eternidade é uma definição que é praticamente citada, ipsis literis, pelo Boécio. Né? A famosa e influente definição do Boécio, eternidade, ela é uma tradução, né, do conceito plotiniano. Plotino diz que a vida própria ao ente, no seu ser, né? A vida própria ao ente, ao on, no seu ser, entó einai. A vida própria àquilo que é, no ato de ser. Toda completamente plena e inteiramente inextensa. É isso que procuramos, a eternidade. Então, a eternidade, ela é essa vida do intelecto, que também é um modo como o intelecto pensa a si próprio. Você lembra que o intelecto plotiniano, ele é uma junção do mundo das ideias platônico com o motor imóvel do Aristóteles, né? O Deus do Aristóteles, aquele que pensa a si mesmo, o intelecto que pensa a si mesmo. Então, como é que esse intelecto pensa a si mesmo? Ele pensa a si mesmo de modo inextenso, imediato. Né? Ele não pensa por silogismos, por deduções, induções, nada. É uma apreensão imediata e total de si próprio. A noesis. Né? Então, a eternidade é noesis. A eternidade é a intelecção. A eternidade é o modo pelo qual o intelecto é o que ele é e pensa a si próprio. Isso é eternidade para o Plotino. Isso não tem nada a ver com o tempo. Né? Não tem nada a ver com permanência em tempo, nem nada. Bom, essa é uma definição muito influente na posteridade filosófica e teológica. Né? A distinção depois entre eternidade e perpetuidade fica corrente na história da filosofia. Né? Não se pode mais conceber um Deus que participe do tempo. Né? Deus tem que ser eterno. E o que significa o Deus ser eterno? É ser pleno, estar fora do tempo e assim por diante. Bom, então, a eternidade é essa vida, né? É o modo pelo qual, é o modo próprio daquilo que é, o on, aquilo que é verdadeiramente, né, que é o intelecto, existir. É o modo como ele é. Isso é a imagem do tempo. Desculpa, isso é o modelo do tempo. Né? O tempo vai ser uma imagem disso. O tempo tem de ser uma imagem disso. Por definição, né? Pelo ponto de partida. Nosso ponto de partida já estava dado lá, que era a definição do Platão. Pois bem, então depois dele definir, e ele não define muito bem não, né, para ser bem sincero, eu estou forçando um pouco a barra. Ele sempre fica fazendo um circunlocuos, é isso que a gente procura, se a gente disser que é isso, talvez a gente tenha razão e assim por diante. Mas, então, depois de terminar, né, a investigação acerca da eternidade, e como eu disse, né, é a grande contribuição plotiniana na história na história desses conceitos, né, a grande contribuição plotiniana é essa reflexão sobre a eternidade. Ele passa a investigar o tempo. Agora, isso é que é interessante, né? Essa também é uma reflexão interessante, embora seja bastante, vamos dizer, ela é pouco palatável para a gente. Né? Veja, a coisa, né, para a gente, o caminho já está claro. O que o Plotino vai dizer? Ele diz, olha, o tempo é imagem da eternidade. Eu estabeleci que a eternidade é o modo de vida, é a vida do intelecto. Então, o tempo vai ser a vida daquilo que é imagem do intelecto. A alma. Né? É a alma. O tempo é vida da alma. O tempo é o modo como a alma vive, é produto da alma, é a vida da alma. Pronto. Né? Ele não precisa muito mais, não precisa fazer um esforço muito maior, a gente já sabe qual é o caminho. Só que para ele chegar lá, ele precisa
fazer tem algum chão, digamos assim, né? E um esforço do Plotino, que é o que ele desenvolve dos capítulos 7 ao 10 nesse tratado, é de retirar o tempo do mundo sensível. Talvez não seja, não tenha me expressado muito bem. O tempo é real para o mundo sensível. Por quê? Porque é no mundo sensível que há sucessão, né? E a sucessão está ligada ao tempo. O devir está ligado ao tempo, né? O tempo está ligado ao devir. Mas não é bem assim que o Plotino concebe a coisa. Para ele, o tempo não é exatamente a ordem do devir, não é o devir em si. Uhum. O devir, ele só devém porque existe uma alma que produz esse devir. Uhum. Então, o tempo é, na verdade, a atividade dessa alma e não o próprio devir. É uma diferença, é uma distinção um pouco sutil, mas a gente vai compreendê-la se a gente compreender, se a gente passar a revisar a refutação do Plotino dessas teorias do tempo. Todas as teorias do tempo da antiguidade, todas, né, pelo menos todas as que ele cita, elas ligam o tempo ao mundo sensível. Como ele partiu, logo na primeira frase do tratado, ele dizia, todo mundo diz que, né, o tempo diz respeito ao mundo sensível ao devir. Todas as definições de tempo que a gente conhece, que nos restaram, né, da antiguidade, elas são definições que entendem o tempo como algo relativo ao movimento. O tempo não existe em si mesmo, para nenhum antigo. O tempo é sempre ligado ao movimento. Ou o tempo é um movimento, ou o tempo é o movimento de alguma coisa, ou o tempo é algo, um aspecto do movimento. Por exemplo, vários estoicos, né, mais ou menos retomando o Timeu do Platão ou o Aristóteles, dizem que o tempo é o movimento do mundo, do céu, ou então que é a extensão do movimento do céu, né, a quantidade, né, do movimento do céu, a quantidade do movimento do sol, ou algo do tipo. Ou seja, sempre eles definem o tempo a partir de algum movimento físico, um movimento sensível, todos. E é justamente esse o esforço do Plotino, é dissociar o tempo de um movimento sensível. O tempo vai continuar sendo produzido dependente de um movimento, mas não mais sensível. É o movimento da alma. Ô, E a Júnior, gente tem que... Fala. ouvindo você falar, fica quase que impossível não fazer associação, já que você também já fez no início, né? De como isso é importante também para Agostinho, né? Porque ele vai entrar numa discussão do tempo nesses níveis físicos, né? Se parasse o moinho, será que o tempo pararia? Se os astros, porventura, viessem a parar, será que o tempo... Então, e a conclusão é exatamente, já sabemos, né? Essa ideia de que o tempo é, de fato, a distensio anime, né? É um processo de atividade da alma. Então, só fazendo o gancho aí, como você já tinha adiantado, da importância que é essa discussão de Plotino com a tradição para o que Agostinho recupera e, enfim, dá um outro encaminhamento aí, né, dentro da tradição cristã. Sim, sim. Aí depois a gente tem que voltar a falar. Bom, vou falar agora, aproveitar o ensejo, né? Eu vou falar um pouco mais disso um pouco mais tarde também. É que para o Plotino, eu estou falando alma Sim, aqui, sim, claro. mas eu ainda não é muito claro nesse tratado qual alma é essa. Sim, sim, sim. Que alma o Plotino está falando? Muita gente entende que seja a alma do mundo, né? A alma do mundo é uma alma como a nossa, como a minha, como a tua, né? Que é uma alma
é uma alma que faz parte de todas as almas são uma só, mas que é individuada num corpo, né? O mundo é um corpo, Sim, sim. e esse mundo tem uma alma. Então, muita gente entende que o tempo é produto dessa alma. Uhum. Eu não acho isso, eu acho que todas as almas, por serem uma só, todas são responsáveis pela produção do tempo. Mas isso não é tão claro. No caso do Agostinho, né, como você mencionou, é muito mais claro, né? Ele trata de uma reflexão da alma humana, da apreensão da, né, que a gente já não é nem mais o tempo, né? É mais a temporalidade, né? A apreensão do tempo, que é uma análise sofisticadíssima, né? Ah, enfim, é belíssimo isso. Mas sim, de certa forma, o Plotino antecipa o Plotino antecipa o Agostinho ao fazer o tempo ao transformar o tempo nessa passagem da alma, digamos assim, nesse movimento da alma. Deslocamento, né? Esse deslocamento É, da natureza, do movimento físico, da natureza, como você coloca, né? Acho que esse deslocamento aí é uma chave. depois o Plotino ele vai dizer que todas essas definições que ele refuta, né, são definições que concebem o tempo como resultado Uhum. de uma distensão. Sim. Né? Como assim, é o resultado do movimento de alguma coisa sensível. É um diástema, é o resultado desse movimento. E o Plotino vai deslocar isso. Ele fala, não, o tempo não é o resultado do movimento. O tempo é o próprio movimento, não sensível, da alma. A diástasis. Então, até a distentio, né, a distentio anime do Agostinho, ela é muito próxima da diástasis psiqués, né, das psiqués. A distensão, né, ela não é o tempo não é o resultado de uma distensão qualquer, mas ele é o próprio ato da distensão, a própria ação da distensão, só que não sensível. Claro. Todos os filósofos anteriores ao Plotino definiam o tempo a partir de um movimento sensível. Né? E o caso mais emblemático que a gente conhece é, obviamente, o Aristóteles. Né? Uhum. A reflexão do Aristóteles nos livros 10 a 14 da física é um monumento. Um monumento da investigação filosófica. Né? Aquilo é absurdo. Mas é uma investigação assim. Né? O que o Aristóteles diz? O Aristóteles diz que o tempo é o número ou medida do movimento. Uhum. Não o número ou medida que mede, que numera, mas o número ou medida que é numerado no movimento. Ou seja, o tempo é uma marca do movimento, é algo que a gente observa no movimento, que a gente marca a partir de um antes e um depois, né? Que o tempo é o número do movimento de acordo com o antes e o depois. Ou seja, é uma marca que nós fazemos com os agoras, que são os limites do tempo, né? Com pontos, né? No tempo, que a gente extrai um antes e um depois no movimento, e a gente pega esse movimento e compara com outros movimentos. Sim. Ou seja, né, o Aristóteles, depois lá no capítulo 14, ele vai e fala, bom, mas existiria tempo se não houvesse uma alma para contar? Uhum. Né? Se não houvesse quem medisse o movimento, existiria tempo? Não. Né? Então, nesse sentido, o Aristóteles também faz o tempo, também transforma o tempo dependente da alma. Não existe tempo. Né? O que existe é movimento. Só existe tempo quando existe uma alma que vai lá e percebe um antes e um depois no movimento. Então, essa em linhas muito toscas, muito mal escritas, a definição do Aristóteles. E é mais uma definição que o Plotino quer refutar. Ele não entende muito bem a definição do Aristóteles. Ele não está muito preocupado em entender a definição do Aristóteles. Ele não entende muito bem a definição. Ele toma, né, o número como aquilo que numera e fica refutando a teoria do Aristóteles a partir disso. Mas como é que o tempo vai numerar o movimento? De que maneira? Por que esse movimento e não o outro? Enfim, podemos voltar a isso depois. Mas isso não é tão importante. Né? O que é importante para Plotino, no caso do Aristóteles, assim como todas as outras definições,
é que ele não aceita que o tempo seja definido como um movimento ou como um resultado do movimento